Tá gravando, tá, gente? A prova, então, essa daqui, eu sei que a ordem das questões que eu vou mostrar não é a mesma que vocês tiveram, né? A ordem estava aleatória, então por isso vocês vão perceber que tinha alguma diferença. Não sei se vocês vão lembrar da prova, né? Das questões de como estavam, mas né, são as mesmas. Essa questão aqui, eu coloquei uma ficha, né? E eu pedia só para vocês falarem o que é essa ficha aqui. Né? Uma ficha resumo. Né? Foi uma aula que a gente teve sobre fichas. A ficha resumo é onde eu tenho, né, a ficha bibliográfica, o conteúdo bibliográfico aqui em cima. Ah, peraí que vocês não estão vendo, né? Eu tô igual doida aqui. Peraí, área de trabalho. Vocês estão vendo a prova agora? Sim. Tá bom, tá Sim. doida. Eu tava igual uma louca aqui. Esses dias eu fiquei falando um monte, gente. Um monte e o pessoal não tava vendo nada. Aí depois de um tempão falaram, a gente não tá vendo. Tá, não acredito. Eu faço isso, normal. Então aqui, ó. Essa questão eu dei uma foto de uma ficha resumo, né? Uma ficha resumo é onde eu tenho a bibliografia, o conteúdo bibliográfico aqui em cima, autor, né? Obra, ano, enfim. E tem um breve resumo sobre a obra, né? Então, o correto seria a ficha resumo. A outra questão estava falando sobre a palavra ciência. Pode ser assumida em duas acepções, uma que designa ter conhecimento sobre algo e outra que busca as causas determinantes dos fenômenos. Identifique nas alternativas a seguir aquela que apresenta as características da ciência. Né? Então, ela estava falando especificamente sobre o que é ciência. A alternativa que falava, né, corretamente sobre a ciência é essa última aqui. Busca o conhecimento pelas causas, é indagador e busca a profundidade e a generalidade em suas conclusões. Né? Então, a ciência é a busca por respostas, né? Busca a profundidade, a generalidade, entender, né? Entender a fundo sobre os seus questionamentos, os problemas aí levantados, tá? Essa daqui, então, é essa alternativa última. Essa outra questão falava sobre o senso comum, né? A gente estudou que são 3 tipos de conhecimento, né? Senso comum, científico e filosófico. E essa falava acerca do senso comum. Não, desculpa. Ela começa a falar do senso comum, fala que ela é um conhecimento que é manifesto com frequência em nosso cotidiano. Contudo, o conhecimento filosófico é considerado como imprescindível para que possamos fazer escolhas mais imparciais e conscientes. Quanto ao conhecimento filosófico, né? Então, o conhecimento filosófico é uma forma de conhecimento por meio do qual o ser humano pode tomar consciência de si e do mundo a partir de valores e pressupostos. Né? Então, essa daqui seria a alternativa que representa aí o que significa o conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é o conhecimento do questionamento, do porquê, né? A ciência do porquê. Através do questionamento, a gente toma ciência de nós, do próximo, a gente consegue tomar decisões, né, muito mais pensadas, né? Pensar antes de agir. Aqui fala de tomar consciência de si, do mundo, né, a partir de valores e pressupostos. É você pensar, né, na sua relação com o mundo, a sua missão aqui, o que você faz, o que isso reflete nos outros. Né, isso tem muito a ver com o pensar filosófico. Né, então, essa daqui seria a correta dessa questão. Na sociedade atual, mesmo com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, ainda é comum a utilização de plantas medicinais. Isso é uma prática de longa data, especialmente no Brasil, devido à riqueza da flora, que apesar de ser rica e vasta, há o consenso de que os estudos científicos nessa área ainda são insuficientes. Para atender às recomendações da OMS, foi proposta a validação das propriedades medicinais das plantas com base nos conhecimentos científico e empírico. Muito do desenvolvimento científico se deve ao conhecimento empírico ou vulgar, né, ou senso comum.
Com relação a isso, é correto afirmar que. Né? Então, eu tinha ali várias asserções, né? A gente tinha que encontrar a verdadeira. A primeira, por exemplo, fala que o conhecimento de senso comum é crítico, rigoroso, objetivo. Essa está errada, porque o senso comum ele não é crítico e rigoroso. O que é crítico e rigoroso e objetivo é o científico. Então, está errada. Essa segunda fala, o conhecimento científico é construído por meio de metodologias específicas, correto, que busca as relações entre os componentes de um fenômeno e seu desenvolvimento. E seu desenvolvimento advém da observação. E situações da realidade para as quais muitas vezes o senso comum oferece uma resposta. O que acontece, gente? Essa daqui é a correta. Né? O conhecimento científico, diferente do senso comum, né? Ele é metódico, ele tem regras, objetivos, etapas a serem seguidas, né? Mas muitas das respostas, ou até dos questionamentos que dão início a uma pesquisa científica, elas se originam de um senso comum. Né? Muitas das vezes o que está no senso comum é correto. E o conhecimento científico ele só vai comprovar através da ciência. Né? Não quer dizer que todo senso comum é errado. Né? Muitos são corretos. Eu só preciso, então, comprovar com a ciência. Né? Então, aqui seria correta essa segunda afirmação. Essa terceira falava que o senso comum tem muitos elementos do científico, no que se refere à utilização da demonstração e prova para validação. Conhecimento comum, senso comum, ele não tem essa questão de validade, verificar se isso é real ou não. Acredita-se, ponto final. A ciência não tem qualquer relação com o senso comum, mentira, né? A ciência ela é um método de estudo diferente do senso comum. Não quer dizer que eles não têm nenhuma relação, que eu acabei de falar, né? O conhecimento comum, ele muitas das vezes é o que dá o start aí para o científico. A utilização por tanto tempo de plantas medicinais seria suficiente para validar os resultados obtidos. O que ele está querendo dizer aqui, né? Que simplesmente a utilização e que as pessoas comprovando ali, falando que, né, que se curaram, que tiveram, né, benefícios utilizando as plantas medicinais, já era o suficiente para validar. O que não é, gente. Ciência segue critérios. Né? Se não foi passado por esses critérios científicos, não há comprovação. Ok? Deixa eu ir para outra. Essa outra questão, eu falava sobre a leitura. Teve uma aula que a gente falou só sobre leitura, né? Sobre a importância da leitura. A leitura é importante para que se desenvolva uma boa escrita. Né? A gente, através de uma leitura, pessoal, a gente consegue falar melhor, porque nós teremos um vocabulário mais rico. Então, a gente consegue se expressar melhor. Através de uma boa leitura, eu também tenho uma boa escrita, porque eu conheço diversas palavras e eu consigo fazer a escrita dela. Né? Então, ela auxilia, né, na escrita e também no nosso vocabulário. Né? Uma das exigências requeridas ao profissional na atualidade é que saiba também expressar por meio de textos escritos. Orienta-se que o autor seja simples sem ser simplista. O que significa, gente? O que significa você ser simples nas suas palavras, nos seus textos, sem ser simplista? Né? O que significa? É utilizar a linguagem objetiva e concisa, sem palavras ou expressões irrelevantes, sem deixar de apresentar detalhes importantes. Então, essa daqui seria correta. Deixa eu colocar aqui. Simples sem ser simplista é você utilizar as palavras, né? Não palavras que não vão trazer, né, o conteúdo. Ai, meu Deus, deixa eu sair daqui. Não palavras irrelevantes, palavras que não vão agregar, né, como muita gíria, muito palavrão, né, palavras que não agregam, são irrelevantes né, em determinado contexto ali de texto. É você saber utilizar as palavras de uma maneira simples, com que as outras pessoas facilmente entenderão, mas de uma maneira, né, que não seja simplista, né, que seja vulgar. Né? Então, você ser simples sem ser simplista é isso, ok? As contribuições para a pesquisa científica perpassam o meio acadêmico, atingindo o desenvolvimento econômico e social de um país. Razão pela qual se faz necessário conduzi-las conforme alguns preceitos que têm respaldo na ciência. Tendo por base a pesquisa científica, considere. Né? Então, são afirmações que tratam aí do que é a pesquisa científica. Inicia-se baseada em questões corriqueiras e não científicas.
a pesquisa científica, a pesquisa em si, ela não inicia, né, em questões corriqueiras. Né? No momento em que eu começo a fazer uma pesquisa, eu já tenho toda a minha, né, pré-pesquisa, a parte a qual eu levanto os meus objetivos, né? E aí sim eu vou fazer as minhas pesquisas. Então, essa primeira ela não está correta, tá? Porque essas questões corriqueiras e não científicas podem ser até levantadas na identificação do problema, né? Porém, na pesquisa científica, isso daí já foi descartado. 2, produz conhecimentos absolutos que jamais serão modificados. É mentira, tá, gente? A ciência, ela é a todo tempo, né, testada, a todo tempo, né, feito pesquisas em cima de determinados assuntos, e aí a gente tem novas informações que desconsideram as anteriores. A gente vê muito isso, por exemplo, na análise de propriedades nutricionais de alimentos. Né? Então, vamos supor, por exemplo, o café. Há algum tempo falava-se que o café era bom para determinada lá, né, para o corpo, por isso, por aquilo. Aí depois vem outra pesquisa e fala que o café faz mal para isso ou aquilo. É importante que todo mundo tome café. Não, o café não é essencial. Né? O que significa isso? Que bagunça é essa, né? É a ciência, né? Verifica-se através de estudos, através do desenvolvimento da ciência, eu vou obtendo respostas. Né, e pode não né, deixar de valer aquela pesquisa anterior, tá? Então, 1 e 2 incorreta. Utiliza o método científico, ok? Aprofunda-se na explicação de um fenômeno. Então, a pesquisa científica é você pegar uma situação, uma questão, um problema e vai se aprofundar naquele tema. Então, assim, a 3 e a 4 estavam corretas. 1 e 2 incorreta. A pesquisa científica pode ser classificada de acordo com a sua natureza, quanto à forma de abordagem, quanto aos seus objetivos, procedimentos técnicos, né, entre outras. O método de pesquisa exploratória consiste em, né, então, dentre as classificações que a gente tem aí de pesquisa científica, perguntei, né, o que é a pesquisa exploratória. Né, ela proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a tornar explícito ou a construir hipóteses. Então, era a questão da exploração, né, de ter maior familiaridade com o problema através da exploração, né, da verificação, e através disso você conseguir fazer o seu trabalho científico. Essa daqui, pessoal, era para completar uma frase, né? Ela falava, então, né, o conhecimento vulgar ou senso comum permite a construção de resposta para os problemas e explicações para os fenômenos. Não, peraí. Contenta-se com explicações superficiais e imediatas, isso mesmo. Não tem pretensão de se constituir verdadeira e nem de fundamentar suas certezas, né? Então, ela falava do senso comum, do vulgar, né? Ele busca respostas, porém não tem a necessidade de ter certeza de que aquilo é correto. Né? Isso é uma característica do senso comum. As últimas, eu pedi para vocês falarem sobre as diferenças de resenha e resumo. Resenha, né? Vamos falar primeiro do resumo, né? O resumo é uma síntese de um texto, de um fato, de um acontecimento, né, de um filme. É você descrever, né, em poucas palavras, de uma maneira clara e concisa, né, o que vem a ser aquele texto estudado, aquele fenômeno, né, aquele filme, enfim. Então, o resumo é você pegar a ideia central daquele texto, escrever em poucas palavras para que haja, né, um resumo, um texto onde quem vai fazer a leitura vai ter uma ideia geral do que se trata, não pormenores, né, de uma maneira superficial. A resenha, ela é um resumo, mas a crítica do autor. Né? Então, eu estou fazendo uma resenha sobre um filme. O que eu vou falar? Em primeiro momento, eu vou falar, o filme é esse, trata sobre esse assunto, né? Coloco um resumo, falo o que é o filme. E aí, posteriormente, eu faço a minha crítica. Foi uma excelente obra, né, o autor soube, né, expor o assunto de uma maneira muito clara, enfim, né, eu vou pôr a minha crítica, né, a minha opinião.
Essa daqui, a maioria de vocês acertou. Eu acredito que esse assunto aí de resumo e resenha é bem simples, né? E deu para vocês compreenderem bem legal. Do ponto de vista científico, o que vem a ser uma pesquisa? E aí eu pedia para vocês colocarem com as suas palavras, né? Pesquisa científica é algo metódico, é algo que segue, né, toda uma metodologia, um processo, né? A pesquisa do ponto de vista científico não é o simples fato de procurar alguma coisa no Google. É você buscar várias fontes, várias informações, conseguir sintetizar tudo isso, né, e transcrevê-las na sua obra. Isso é fazer uma pesquisa. Tudo bem com a prova, gente? O que vocês acharam? Alguma dúvida, alguma questão que vocês talvez não concordem, queiram discutir, né? Eu sei que já passou vários dias da prova, porém, né, se a gente se for o caso de verificar algum erro, alguma coisa, eu ainda consigo corrigir lá no AVA, tá bom? Tudo bem? Não? Sim? Pode Sei falar. lá, Flor, parece que eu errei tudo. Errou. Tirei 760, 700 e Valia alguma mil? coisa. Ah, sei lá. Essas perguntas, eu não sei se foi por conta na escrita ou se eu errei alguma Se você alternativa. 760, é 760 que você ficou? É. Então, você 700 e alguma coisa, eu acho que mais, 60. Peraí. Alguma questão dissertativa, não devo ter considerado ela total. Mas faz assim, Valda, se você quiser e puder ficar no final da aula, aí eu abro a sua prova e você vê onde você errou. Ou se você não puder, eu te mando pelo WhatsApp também. A gente se fala Não, pelo WhatsApp. é que eu estou corrigindo com você para eu saber, mas eu falei, é estranho, parece que está tudo certo e eu tirei só isso, né? Tá. Não, vamos dar uma Bom, olhada. Vamos dar uma olhada. ok. Porque é o que eu estou falando. Eu gosto dessa revisão de prova. Bom seria se a gente tivesse presencial, porque aí cada um ia ver o seu papel, sua prova e já ia tirar as dúvidas. Mas como não estamos, né? Se igual a Ivaldo, mais alguém fala assim, eu quero ver onde eu errei. Né? Então aí vocês me ficam aí até o final da aula, ou então me mandam uma mensagem no WhatsApp, que aí a gente vai se falando. Tá? Se for preciso, eu ainda corrijo. Bem, vamos para a aula. Hoje tem bastante coisa para a gente falar, viu? Vocês se preparem. Preparem os ouvidos. Não durmam. Fiquem acordados. Isso é importante para a vida de vocês. Tá louca, né? Deixa eu abrir isso aqui. Professora. Oi, pode falar. Só uma pergunta, assim. Você falou das provas, né, que não foram presenciais e tudo mais. Aí eu queria saber se, tipo, a faculdade falou alguma coisa sobre alguma data ou se não tem nada definido, porque escolas, não faculdades, mas escolas públicas já tem meio que uma data pré-definida, lógico que pode ser alterada, mas para ter uma ideia mais ou menos, ou se não falou nada, por causa das B2 também, para saber se elas vão ser online ou se como que vai funcionar mais ou menos. Eles não têm. Eu acredito que eles estão esperando aí algum pronunciamento vindo aí do estado de São Paulo ou da própria prefeitura, né? Acho que principalmente do estado de São Paulo, né? Porque no estado de São Paulo foi falado que o governador falou que dia 11 retornava gradativamente, né? As atividades, mas eu estava vendo no noticiário, parece que não, né? Estamos aguardando aí pronunciamento. Eu não sei se hoje teve algum pronunciamento dele, mas eu acho que não é hoje, acho que é amanhã. Eu sei que eles tinham passado um comunicado para os alunos falando que voltaria dia 18, que não seria essa semana próxima a outra. Mas tudo depende de como estaremos, né? Ok, professora, obrigado. Eu sinceramente eu não sei, viu? Só que eu acredito que não volta logo, não. Eu queria mesmo, queria que voltasse logo, né? Mas eu acho que se voltar logo, eles vão ter que fazer algum esquema para a faculdade não ficar cheia de aluno, né? E aí eu não sei como eles vão fazer, né? Claro que a faculdade é enorme, talvez dê para colocar em salas maiores, né?
Mas o que eles tinham falado é dia 18. Até agora não deram nenhuma notícia que não seja dia 18 o retorno, né? Mas a gente tem que aguardar quando estiver próximo. Eu acredito que na semana que vem vai aparecer algum outro comunicado, confirmando para o dia 18 ou deixando mais para frente. Né? Não sei. Obrigado. Imagina. Pessoal, então o que eu separei para a gente falar hoje, né? Estou falando que é um conteúdo extenso, porque o que acontece? Essa disciplina ela é blended, é uma disciplina que a gente precisa passar todo o conteúdo do AVA, porque assim, se continuar tudo como normalmente é feito, né? A prova B2 dessa disciplina ela já vai vir para vocês fazerem pronta, não vai ser eu que elaboro, né? Então eu não sei o que vai cair na prova de vocês do segundo bimestre, não tenho controle algum sobre isso, né? Então a minha missão aqui nessa disciplina é falar para vocês todo o material, né? Então, por isso, hoje, o que eu fiz? Separei esses 3 temas para a gente encerrar a unidade 3 hoje, né? Claro que eu tô falando, pegando aí os pontos principais, né? Para vocês terminarem aí a disciplina, tendo todo o conteúdo, tá? Mas acredito que não vai ser tão cansativo, não. Vou tentar falar de uma maneira breve, né, para vocês entenderem também, para não ficar cansativo, né? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o projeto de pesquisa, tá? Projeto de pesquisa que é o que vocês estão fazendo no trabalho, que eu solicitei desde o primeiro dia de aula, né? Questão de conceituação, constituição de um projeto, pesquisa bibliográfica, documental, né? E elaboração do projeto. Ao final da aula, a gente retoma o nosso projeto, tá? Então, primeiro vamos falar sobre esse conteúdo, depois a gente pega o trabalho de novo para a gente, né, reiniciá-lo. Tipos de pesquisa. Esse assunto eu acho que eu já até comentei em sala de aula com vocês, não me recordo muito bem, né? Mas tipos de pesquisa, ela pode ser classificada em 2 tipos, tá? Qualitativa, né, e quantitativa. A pesquisa qualitativa, que é o que está aqui nesse slide, né? Ele busca analisar fenômenos, né? A partir de uma abordagem centrada num paradigma, né? Compreensível do fenômeno. Pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, tá? Então, a qualitativa, né? Muitas das vezes, quando a gente se depara com uma pesquisa qualitativa, a gente está falando das ciências sociais, por exemplo, de assuntos que não envolvem porcentagens, probabilidades, né? Números de pessoas, né? Assuntos a qual isso não pode ser quantificado, numerado. Né? Então, pesquisa qualitativa é uma pesquisa teórica, onde eu tenho textos, eu tenho situações da vida real que precisam ser vistas, né, com esse ponto de vista qualitativo, algo sobre a realidade, né, algo que não pode ser quantificado. Então, quando eu falo em quantificar, eu estou falando em numerar, em estabelecer aí alguns critérios, né, muitas das vezes numéricos. Então, uma pesquisa qualitativa, ela é teórica, né? Ela não vai ter aí em suas etapas aplicação de questionários, né? Até tem aplicação de questionários, mas a fim de coletar aí as informações e não números de entrevistados, né? Porque, por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, uma pesquisa do IBGE, que vai falar aí quantas pessoas residem aí no estado de São Paulo, X pessoas, quantas possuem ensino médio completo, X, ensino superior, tantas, né? Isso é uma pesquisa quantitativa, né? Diferente da qualitativa, né? Qualitativa, então, vai verificar fenômenos, situações da realidade que não são quantificados, né? Que falam sobre fenômenos. A quantitativa é o que eu estava dando como exemplo o IBGE, né? Ela tem seus fundamentos em paradigmas que valorizam a objetividade e o controle científico, né? Então, são pesquisas que envolvem números de habitantes, quantidades, quantas X pessoas possuem uma determinada escolaridade, outras não, né? Isso eu estou dando exemplos aí que estão vindo na minha mente, mas tudo que pode ser tratado de uma forma objetiva, né? E numerável, né? Então, vai envolver aí pesquisas,
números, tabelas e gráficos que vão me trazer informações, tá? Para isso, enfatizam que se apliquem testes, que comprovam a validade dos resultados, né, e sua fidedignidade. Os instrumentos conhecidos como quantitativos são, né, aqueles cujo resultado objetivo será expresso na forma de um dado matemático. Tá, gente? Então, eu tenho esses dois tipos de pesquisa. Uma pesquisa, quando eu falo que é uma pesquisa qualitativa, né, é uma pesquisa que vai ser muito teórica, muito envolvendo a análise aí de uma determinada situação, de uma determinada realidade. A pesquisa quantitativa, ela também é uma análise de alguma situação, né, porém, ela vai focar no objetivo, em números, né? Ah, tá, quantos empreendedores, vamos supor a situação que a gente vive hoje, né? Então, vamos falar de uma pesquisa quantitativa. Quantos empreendedores já fecharam seu negócio? Né? Quantas microempresas já se fecharam aí na cidade de Santo André? Então, vamos fazer uma pesquisa, levantar um questionário e levantar números. Ó, X empresas já foram fechadas, né? Vamos falar aí de uma pesquisa quantitativa, né? Eu levantei um fenômeno a qual está passando aí essa pandemia, de uma maneira muito objetiva eu trago números. Isso é quantitativo. Porém, eu posso fazer uma pesquisa também qualitativa sobre esse tema, né, da pandemia. Eu vou falar aí sobre o psicológico das pessoas, por exemplo, que ficam em casa, né? Essas pessoas precisam, de alguma maneira, se distrair, trabalhar menos, né? Ou até trabalhar, o desemprego que está assolando. Enfim, então vejam que numa mesma situação eu posso ter uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Então, gente, o que acontece? São dois tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa. Porém, eu tenho o caso de ter também as duas pesquisas em uma só, né? O que a gente chama de quali-quant. Né? Então, as pesquisas, elas têm esses dois tipos. Né? Uma pesquisa pode ser só quantitativa ou só qualitativa, ou pode também ter essas duas características em uma só, né? Quali-quant. Professora, Oi? uma pesquisa qualitativa, ela não necessariamente pode obter números igual a quantitativa? Então, a qualitativa, ela não vai se basear em números, em fatos objetivos. Né? Ela vai estar muito na subjetividade, na opinião. Né? Então, a partir do momento que eu tenho uma pesquisa, a qual ela começa qualitativa, vamos supor que ela começa qualitativa, né? E você vai pegando, vai conversando com as pessoas, vai pegando bibliografias, né? Fontes e pesquisando. E aí surge um momento que você fala, eu quero fazer uma entrevista com umas pessoas, aí você pode partir para o lado quantitativo também. Né? Mas quando eu falo que a pesquisa é qualitativa, ela não vai ter baseamento nenhum em números, em tabelas, em gráficos, né? Porque ela é qualitativa, ela é subjetiva, né? Não que ela não seja verídica, não que ela não seja científica, ela é científica, né? Só que ela tem um tipo de pesquisa um pouco diferente. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Para refletir, né? Quando você escuta que, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço constitucionalmente como direito, então, 40% não tem acesso a um serviço estabelecido constitucionalmente como direito. Ainda que a informação se limite ao aspecto quantitativo, né, então eu estou falando aqui que 40% da população não tem acesso a um serviço público, né? Então, essa informação, ela é quantitativa, porque ela está se referindo a esse número aqui, essa porcentagem. Ela também, gente, remete a outros aspectos, como a falta de informação da população sobre onde buscar o atendimento a seus direitos. Então, ela nos remete também, né, e que pode ser aprofundada, por exemplo, o lado qualitativo, né, que é essa questão de que as pessoas... Tá, eu tenho um dado quantitativo que me diz 40% não tem acesso, né? Mas eu tenho nessa pesquisa, né? Eu posso me aprofundar nessa pesquisa e entrar no qualitativo e falar assim, por que esses 40% não têm acesso? Né? A falta de políticas públicas, a falta de informação, né? Desinteresse das pessoas, por quê? Né? Então, assim, existem pesquisas que vão focar igual o IBGE, por exemplo. O IBGE é um exemplo que ele vai focar simplesmente no quantitativo. Ele não vai trazer informações de que eu possuo ali
numa mesma residência morando 12 pessoas, vamos supor. Ele não vai trazer a informação de que por que moram 12 pessoas numa única residência, né? Qual que é a situação que ali estão, por quê, né? Ou vão falar do desemprego. Não, eles só vão apontar, existem tantos desempregados. Isso é quantitativo. Uma pesquisa, gente, muitas das vezes, ela é quali-quanti, porque um complementa o outro, né? O quantitativo complementa o qualitativo. Né? Porém, tem pesquisas que são só qualitativas e outras só quantitativas. Esse exemplo que tem aqui para refletir é a gente refletir mesmo que eu posso ter tanto quantitativo como qualitativo numa pesquisa só, né? Servindo como uma complementação, ok? Voltando a falar aí bem rapidinho sobre a pesquisa científica, né? Lembra que a pesquisa é um processo, é uma forma de produzir conhecimento, né? Dentro de um processo, então volto a falar de processo, né? No âmbito da universidade, quando há solicitação de um trabalho nos moldes de uma monografia, sua organização é estabelecida em etapas, né? Então, a gente vamos falar agora do projeto de pesquisa, né? A pesquisa científica, ela é algo que envolve um processo, que vai trazer respostas, porém, dentro do mundo acadêmico, né, a gente tem que seguir aí algumas etapas. Primeira etapa, né, decisório e identificação temática. Isso daqui, gente, eu levantei com vocês lá no nosso primeiro dia de aula, não foi? Que tema vocês vão tratar? E até pedir para vocês me passarem, né? O que você quer falar? Qual que é o seu tema? Isso é o primeiro momento, né? A gente decidir, a gente analisar qual é o tema que eu gostaria de trabalhar, né? Então, essa seria uma primeira etapa, onde eu faço, né, o planejar, a questão de planejar a pesquisa, né, a sua função. Atividades, seleção do tema, identificação do problema, sugestão de possível resposta e elaboração de um plano provisório. Gente, essas três aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Essas três aqui, ó, vocês fizeram já. Já escolheram o tema, já definiram o problema, né? E até, né, uma possível resposta para esse problema de vocês, né? Levantaram uma possível resposta. Aqui ainda tem essa questão da elaboração de um plano provisório, né? Vocês ainda não completaram o plano provisório de vocês, que é o que a gente vai completar, né, até o final dessa disciplina. Que é você elaborar um cronograma das atividades, escrever, fazer um pouco da parte teórica, bibliografia, né? Então, você vai elaborar o plano. Operacional. Executar a pesquisa, né? Executar a pesquisa. Coletar informações, estruturar a redação. Pessoal, o projeto, né? A gente, na faculdade, a gente separa em pré-projeto, né? E o projeto de pesquisa. A fase do pré-projeto é onde vocês fazem o que vocês estão fazendo agora. Definir problema, tema, delimitar tema, definir objetivos, justificativa, bibliografia, cronograma, né? Então, essa é a parte de coletar informações e estruturar. Né? Estruturar a redação, então, ela vem, né, um pouco depois de coletar as informações. Né? Depois que eu coleto todas as informações, tenho as fontes que eu vou pesquisar, aí eu começo a escrever o texto, né, e a estruturar a minha redação. Quais são as atividades dessa etapa? Selecionar a bibliografia, quais são os livros, os artigos, as revistas, reportagens que vocês vão pesquisar, que vocês vão falar. Leitura e documentação, então fazer a leitura, né, aquela leitura interpretativa e documentar isso daí, escrever. Construção orgânica e inteligente das ideias, segundo planos provisórios, aperfeiçoando se for o caso. Gente, essa etapa aqui, construção orgânica, quando eu falo em orgânico, é algo que funciona, né, como um sistema, algo que funciona, né, de uma maneira orgânica, de uma maneira que flui, né, e inteligente das ideias. O que acontece? Por exemplo, vocês vão pegar e falar sobre liderança. Tem um grupo aí que vai falar de liderança. Então, ele vai pesquisar o autor que é Avenato, por exemplo, e o Maximiano. São dois autores que falam do tema. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ideia do Maximiano e juntar com a ideia do Chiavenato.
né? Claro que eu vou citar essas fontes, mas eu vou escrever de uma forma que seja orgânica, que as ideias vão se, né, seguindo uma sequência lógica, né? Então, eu não posso simplesmente pegar um trecho de um autor, pegar outro, coloca aqui embaixo, de uma maneira que não há uma sequência do assunto, da ideia, né? Então, essa é uma etapa a qual a gente tem que fazer a leitura do livro, daquele assunto, e aí a gente começa a escrever, citar as fontes, e conforme for aparecendo outras questões de outros autores, a gente vai incluindo, né, de uma maneira orgânica, né, de uma maneira que vai ter uma linha de raciocínio, tá, gente? Terceira, redacional e comunicativo, né? Apresentar os resultados da pesquisa. Redação preliminar, redação definitiva dos resultados e conclusões, né? Então, eu fiz toda a pesquisa, juntei as ideias dos autores, né? Consegui juntar aí de uma maneira orgânica, né? E faço a minha redação, né? Pode ser uma redação primeiro preliminar, onde eu escrevo tudo que eu estou pensando, que eu estou coletando aí dos autores, e depois eu faço uma redação definitiva. O que é isso, né? Muitas das vezes, pessoal, quando a gente escreve, vocês vão perceber isso. Tá, fiz um texto. Que seja curto um texto. Mas aí, na sua... Prof. Oi? Oi, é o Newton. Oi, Newton. Tudo bem? Tudo bem? Fala. Voltando um pouquinho. Oi? Voltando um pouquinho. O slide anterior? É. O que eu tava falando, gente, é o seguinte. Quando eu faço um texto, muitas das vezes eu tenho que passar para outra pessoa fazer a leitura daquele texto e fazer uma revisão, né? Porque às vezes eu estou escrevendo aquele texto e aconteceu comigo, por exemplo, numa prova que eu apliquei para uma turma de pedagogia. Eu elaborei uma questão dissertativa e quando eu elaborei, aquilo para mim estava tão claro que eu falei assim, é isso que eu quero, né? Escrevi bonito, mandei, fiz a prova. Aí, na correção da prova, eu vi que todo mundo errou. Eu falei, não é possível que todo mundo errou, essa questão estava tão clara. Aí, eu fui ler as respostas dos alunos, aí eu comecei a ver que os alunos estavam tendo um outro ponto de vista, diferente do meu. Né? E aí, eu fui ler minha questão de novo e eu vi, nossa, essa questão não tá dando para entender mesmo. Eu não fui clara. Então, assim, às vezes, gente, é preciso a gente fazer uma escrita, escrever um texto, a gente lê de novo. E se for, né, se vocês conseguirem, pede para outra pessoa ler. Né? Vocês estão fazendo trabalho em grupo? Então escreve, né? Formataram lá o texto. Passa para o outro amigo do grupo, dá uma lida para ver se dá para entender as ideias. Porque às vezes o que é claro, para mim não é claro para vocês. Né? Então, por isso que a gente fala de fazer uma leitura, né, uma escrita prévia, né, e depois a definitiva, tá? Ô, Newton, passei. Por Não, final, então, o que, menino? aquele exemplo que você estava dando Ah, seria como falar do Vygotsky e Piaget, colocando ideias diferentes, mas no mesmo texto? sim. Né, eles falam sobre o desenvolvimento humano, né, na educação. Então, eu vou pegar as ideias de Vygotsky e Piaget, né, e vou incluí-la num texto só. Eu posso incluir nesse texto e falar dos pontos divergentes de cada uma, ou no que elas têm em comum, mas tem que ser de uma maneira, né, inteligível, né, uma maneira que seja fluida o texto. Não quer dizer, gente, que quando eu vou pegar dois autores, eu tenho que falar, né, pegar autores que falam sobre o mesmo assunto. Né? Eu posso pegar autores que vão ter ideias diferentes. Né? E assim eu vou expor as ideias, falar assim, olha, Vygotsky fala sobre determinado assunto. Piaget, né, mostra aí um ponto de vista um pouco diferente. Né? Mas eu tenho que conseguir, no meu texto, pôr as ideias desses autores, né? De uma maneira que seja aí clara para quem está fazendo a leitura e que siga uma sequência lógica das ideias. Tudo bem, Newton? Tá, tudo bem. Obrigado. Imagina. O projeto de pesquisa, então, né, ele é um documento que é elaborado, que vai nortear o trabalho,
de investigação. Gente, é o que vocês estão fazendo, né? Essa etapa que vocês estão fazendo desse trabalho, né, onde vocês já definiram o objetivo, já definiu o problema, justificativa, tema, isso daí, né, com o restante que a gente vai fazer, é o norte, é o que vai, né, indicar ali, te dar uma orientação sobre o caminho a ser seguido. Né? Então, a importância de um projeto, né? O projeto de pesquisa, ele é de suma importância. Porque o que acontece? Se um projeto é bem feito, é o que está aqui no texto. Ele é 70% da pesquisa. Né? Então, vamos supor, quando vocês estiverem no final do curso, acredito que alguns de vocês já estão, né, no final do curso, no penúltimo semestre, vocês começam a fazer o projeto de pesquisa, que é onde vocês vão colocar o que eu estou passando hoje para vocês, objetivo, justificativa, né? Você fazer o primeiro passo. Se bem feito, gente, se vocês fizerem isso de uma maneira bem feita, né, tiverem aí boas notas, seja escrito de uma maneira correta, tiver os objetivos bem elaborados, né, tema, tudo certinho, a próxima etapa, no outro semestre, no último semestre, é só vocês escreverem o texto. Né? Eu sei que não, eu falo assim, só escrever, né? Não seja fácil, mas é uma maneira, é uma etapa que eu só preciso me preocupar com a redação. Eu já tenho toda a bibliografia, eu já separei tudo sobre quem eu vou falar, eu só preciso ler e escrever. Né? Então, eu tenho um bom projeto, eu tenho 70%, boa parte aí do meu trabalho de conclusão de curso. Né? As etapas de um projeto de pesquisa, pessoal, comumente vão ser, né, a seleção do tema, formulação de problema, levantamento de hipóteses, isso aqui tudo vocês já fizeram, né? Definir objetivo geral e específico, definir quais são as fontes que vocês irão pesquisar, né? Livro tal, site tal, artigo tal, né? Definir quais são as fontes. Definir, né, verificar como os dados serão organizados, né? Então, qual vai ser a sua estrutura ali do seu trabalho? Você vai começar a falar sobre, né, volta a falar da liderança. Então, eu começo a falar sobre a história, né, da liderança, depois eu vou falar sobre os tipos de lideranças, né? Posso dar exemplos de organizações, exemplos de líderes, enfim, eu tenho que organizar os meus dados, né, para as minhas ideias serem escritas, tá? Se for o caso, o orçamento do estudo, tá, gente? Então, quando eu falo de pesquisa científica, no caso de vocês, a gente está fazendo uma pesquisa bibliográfica, a gente está pesquisando em livros. Então, não tem gastos com visitas, com pesquisas, com impressões, né? Não tem tanto gasto, né? Mas existem pesquisas a qual, então, eu preciso fazer um orçamento prévio, né? Para mim já se preparando para quando for de fato realizar aquele trabalho científico. O que mais aqui? Tá. Falei aí da importância do projeto, né? Agora vamos falar aí da pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, gente, é o que eu estou propondo aí para vocês no trabalho e que muito certamente vocês vão precisar fazer na conclusão do curso de vocês. Pesquisa bibliográfica é aquele tipo de pesquisa que, então, a gente só vai pesquisar conteúdos que já foram publicados, né, materiais como livros, artigos, né, revistas, sites, né, então é material que já foi publicado, você vai pegar as ideias que estão naqueles materiais e juntar no seu trabalho, né? Isso é uma pesquisa bibliográfica. Ela visa responder a um problema, né, com a utilização de material bibliográfico. Estudos e análises científicas que, por conseguinte, passaram pelo crivo da ciência para serem apresentados à sociedade. Então, uma pesquisa bibliográfica, gente, ela só vai pegar pesquisas científicas, dados, informações, né, que são verídicas, que são reais, que já foram apresentadas à sociedade. E aí eu vou fazer uma síntese dessas opiniões, dessas ideias, desses resultados e juntar aí no meu texto. Né? O levantamento bibliográfico, então, se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador e necessário para todo tipo de pesquisa, que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo que se pretende empreender. Aqui fala também, pessoal, que a pesquisa, o levantamento bibliográfico, que é você fazer o levantamento das obras existentes sobre determinado assunto,
né? É um tipo de pesquisa que em qualquer outra, né, tipo de pesquisa vai ser necessário. Né? Vamos pensar em, vamos buscar aí um remédio, uma vacina para com esse Covid-19. Então, vamos buscar quais as pesquisas já estão sendo feitas já, né? Eu sei que, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, ainda não tem uma pesquisa concreta que foi passada para a sociedade, né? Mas vamos citar um exemplo, então, da criação de uma nova vacina. Então, vamos buscar quais as vacinas que já, né, tiveram aí respostas e já foram passadas, já foram validadas. Vamos fazer um levantamento. Isso é fazer um levantamento bibliográfico, né? Buscar informações já existentes. E a partir desse ponto inicial, eu vou fazer a minha pesquisa, tá? No caso de vocês, a pesquisa bibliográfica, ela é toda pesquisa bibliográfica. Eu só vou pegar informações que já foram publicadas em livros, em artigos, em teses, né? E vou juntar na minha pesquisa, ok? Pesquisa documental, a gente já falou também em alguma aula, né? Principal característica é que a fonte de coleta de dados está restrita a documento. Pode ser escritos ou não, e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece. Por exemplo, um registro fotográfico. Né? Pesquisa documental, eu vou analisar documentos. Pode ser livros, se é documento, então vai ser documentos ali, registros, né? Ou eles falam que pode ser escritos ou não, então pode ser desenhos, podem ser, né, sei lá, uma figura rupestre numa caverna, né? Eu estou fazendo registro de documentos. Não é algo impresso, mas é algo que está lá e é documentado, né? Pode ser documentado. Um registro fotográfico, ele é um documento, né? Porque ele vai fotografar ali a determinado momento, né? Que vai servir como documento. Muitos registros não expressam de maneira evidente essa diferença, né? E que pode levar dificuldades para o pesquisador, né, ao analisar aí os documentos. Você pode se servir do entendimento de que a pesquisa documental se refere ao exame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico. Né, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma situação onde eu tenho lá uma fotografia. Né? Vamos tirar uma foto aí por cima de uma... Esses dias mesmo eu estava vendo no jornal, eles estavam mostrando assim de helicóptero por cima, em frente à Galeria Pagé. Estava tendo uma movimentação muito grande aí de pessoas, né? Vamos supor que fosse um registro fotográfico ali daquela situação. Através daquela foto, daquele documento, eu ia fazer toda uma pesquisa e falar assim, olha, né, vou buscar o momento, né, maio de 2020, período que deveriam estar pelo menos 70% da população em casa, né? Eu tenho aí uma aglomeração de pessoas e vou fazer toda uma pesquisa em torno daquela situação. E aí eu vou levantar por que essas pessoas estavam lá, o que eles estavam fazendo, por que aglomerou pessoas ali. Né? Então, através de um documento, eu vou fazer todo um tratamento, toda uma pesquisa em cima desse documento. Tá? As fontes, então, documentais são organizadas como arquivos públicos, né? Então, eu tenho processos, cadastro de funcionário, anuário, ata, né? Certidões, fotos públicas, documentários. Eu tenho arquivos particulares, né? Então, eu vou falar de fotos particulares, filmes particulares, planta, mapa, tá vendo? Tudo que for do particular. Fontes estatísticas, né? Dados do IBGE, do IBOP, da Embrapa, né? Secretarias estaduais e municipais, tudo que é estatístico. Né? Então, eu tenho esses três fontes aí de pesquisa documental, tá bom? Elementos do projeto. Projeto de pesquisa, então, é um documento decorrente de uma planificação, né, sobre o que se pretende realizar, visando alcançar a resposta ao problema estabelecido para a pesquisa. Né? Então, o projeto da pesquisa é onde eu planifico, né, onde eu trago aí todas as pesquisas e trago elas num documento só, planifico, né, de uma maneira clara. E isso vai nortear a minha pesquisa.
né? Então, os elementos do projeto de pesquisa se dividem em pré-textuais, textuais e pós-textuais, tá? Então, vamos falar aqui sobre cada um deles. Pessoal, eu estou falando aqui, né, quais são os elementos que compõem aí o projeto, que então a gente caracteriza, né, eles como pré-textuais, antecedem, então, o texto, e pós-textuais, né, após finalizar ali todo o conteúdo escrito, o que eu tenho no meu trabalho, né? Então, vamos falar o que antecede o texto, tá? Eu tenho a capa. Professora? Oi, Nilton. Não, é Damares. Oi, Damares. Ah, eu vi o N, pensei que era o Nilton. Tudo bem, Damares? Tudo, professora. Eu queria saber uma coisa, aqui no início do trabalho, você já tinha comentado comigo que seria interessante justamente pegar fontes que seriam publicadas ou em artigos ou em livros. No nosso caso, como a gente está, por exemplo, em casa, é mais fonte de internet. Isso pode gerar um problema mais para frente? Gente, é assim, nessa situação específica, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia mandar vocês para a biblioteca e falar assim, olha, eu quero pelo menos 70% desse trabalho livro, não quero internet. Né? Porque assim, gente, uma boa pesquisa bibliográfica, ela vai envolver todas as fontes, né? Tanto livros, artigos, sites, mas eu sei, né, que é o que a Damares está falando, vocês não estão conseguindo ir à biblioteca, né? E às vezes vocês não têm um livro em casa. Né? Então, assim, Damares, eu não vou descontar nota, ponto, porque vocês estão fazendo da internet. Só que, Damares, na internet, vocês conseguem, ao invés de pesquisar em qualquer site, vocês, por exemplo, têm o Google Acadêmico. No Google Acadêmico, vocês têm vários artigos científicos que vocês podem buscar, né? E é uma fonte mais confiável, porque aquilo já foi publicado, já foi validado. Né? Eu tenho também o Google Books, que tem alguns livros também, né? Eu sei que não são todos os livros, tem alguns livros que não estão na íntegra, mas às vezes o tema de vocês dá para achar no Google Books também. E aí tem os sites, né, que vocês podem pesquisar. Claro que se vocês conseguissem pesquisar também em livros, ficaria melhor. Mesmo artigo científico mesmo. Então, mas se vocês conseguirem pegar artigos, trechos de livros e até em sites confiáveis, né, bons sites, boas reportagens, fica legal o trabalho. Mas o ideal é que tenha a maior parte em livros e artigos, né, teses de mestrado, doutorado, porque tudo isso já foi validado. Muitas das vezes Então, vocês que quando a gente começou o trabalho, Pode falar. a gente ainda estava na faculdade. Só que, assim, o problema é que o nosso tema, ele não tem muitos livros, infelizmente. E está mais nessa área de artigo científico mesmo, por ser um tema muito voltado a ciências, né? Sim. Uma doença. Então, assim, não foi fácil achar na biblioteca. Eu achei 2. Então, assim, eu tenho que me basear mesmo em artigo científico, não tem jeito. É porque é algo recente, né, Damares? São pesquisas mais recentes, né, que falam sobre o assunto. Isso. Então, não, mas se você conseguir achar artigos Exatamente. publicados, eles são confiáveis. E aí você pode trabalhar que vai ficar bom o trabalho. Pode trabalhar em cima deles. Porque eu quero saber se, por exemplo, quando eu for fazer o TCC e pegar, por exemplo, um tema que também aconteça isso, se vai me trazer problemas não ter essa referência bibliográfica de livros. Não, entendeu? não vai. Isso é questão que você vai conversar com o seu orientador na época. Né? E aí, se você e ele entrar num acordo e falar assim, de fato, não tem livro que fala sobre isso, e você vai trazer dados científicos, que são os artigos, tudo bem. Não tem como, se é algo novo, que está sendo pesquisado há pouco tempo, não tem como. Né? E aí é questão de conversar com o orientador. Tá bom? Ah, tá bom, professora. Obrigado. Imagina. O que não pode, por exemplo, é você falar sobre um tema, igual o Newton estava falando aí, de Vygotsky e Piaget. Né? Eu tenho muito livro que fala sobre o assunto. E aí, se eles optam por falar sobre esse assunto no trabalho deles e não pesquisa um livro sequer, mas eu tenho autores renomados que falam sobre esse assunto, por que você não pesquisou ele? Né? Aí é diferente a situação. Tá claro que Newton, não me lembro se é isso que vocês estão falando, né? Mas no momento a gente não tem como pesquisar livro. Se tiver, bem.
Se não tiver, busca pesquisas, busca artigos, né? Busca informações em cima do assunto, informações confiáveis, né? Esse que é o importante. Ah, entendi. Obrigado. Imagina. Então, gente, ó, o que antecede o texto, né? Então, eu tenho a capa, eu tenho a folha de rosto, lista de ilustrações. Não sei se vocês já se depararam com algum trabalho onde tinha aí, depois da capa, uma listagem com uma numeração e falando ilustração tal, colocando o título de cada ilustração. Eu posso fazer uma lista de ilustrações nos trabalhos, a qual eu tenho muitas ilustrações no decorrer aí do texto, né, da parte textual, e aí eu acho interessante, então, colocar essa lista de ilustrações, onde a pessoa que vai ler vai falar assim, nossa, essa ilustração que fala sobre determinado ponto, vou direto nela. Né? Então, ele já olha, vai ser como um índice ali das ilustrações. E aí ele vai ver onde está e já vai abrir o livro, o trabalho, e vai achar a ilustração. Né? Essa é uma parte não obrigatória, tá, gente? Não quer dizer que, por exemplo, você tem 2, 3 ilustrações no livro, no trabalho, e aí tem que fazer uma lista de ilustração? Não tem, é muito pouca, não tem necessidade. Eu tenho lista de tabela, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolo, né? Então, são todas listas que podem trazer uma maior objetividade, clareza aí para a pessoa que vai fazer a leitura, tá? Então, tenho todas essas listas aqui que podem anteceder o texto, né? E aí elas até se encontram antes do sumário, até mesmo antes do sumário. Sumário é uma etapa obrigatória, pré-textual obrigatória, que tem que ter, né? Eu tenho que saber como se dão aí o desenvolvimento do seu texto, né? Os títulos, de uma maneira organizada, com a página respectiva, que é o sumário, né? Aqui, então, ó, elementos textuais. Então, o que eu falei até agora é o que antecede o texto, tá? Vamos para o texto, a parte textual. Uma parte introdutória, na qual deve ser exposto o tema do projeto, a hipótese, os objetivos, a introdução. Né? Então, depois do sumário vem a introdução. Depois vem a justificativa. Depois o referencial teórico que embasa o trabalho. A metodologia e o cronograma, tá? Então, assim, pessoal, lembram que eu pedi para vocês não fazer a introdução do trabalho, né? Eu falei para vocês, pula a introdução, faz a justificativa, né? E aí alguns de vocês... E faz o referencial teórico... Não, referencial teórico eu também não pedi. A metodologia também não e o cronograma também não, né? Mas eles são etapas aí que fazem parte dos elementos textuais do projeto, tá? Falei dos elementos textuais, o que vem, então, posterior a isso. Referências bibliográficas, glossário, né? O glossário, então, é onde eu vou ter determinadas palavras e o seu significado, né? Ou siglas e o seu significado, apêndice, anexos, né? E o índice. Tudo isso, gente, de uma maneira não obrigatória, tá? Que vai complementar aí a parte que vem após o texto. Quer dizer, a pessoa já leu todo o seu texto, já entendeu sobre o assunto, né? E vamos verificar aí onde você está pesquisando, o que significa algumas palavras, documentos que você colocou anexo, né? Então, isso de uma maneira pós-textual. Aqui, pessoal, é uma parte mais metodológica, né? Então, regras gerais de apresentação do documento. Como que vocês vão apresentar esse documento, né? A formatação dele. Formato. Papel branco, formato A4, que é o que a gente usa normalmente, né? Digitado no anverso das folhas. Pessoal, um trabalho acadêmico, vocês não vão poder imprimir frente e verso. Tá? Vamos supor que vocês terminaram o TCC de vocês e o professor falou assim, vamos encadernar esse TCC e me entregar. Não vai ser frente e verso. Né? Um trabalho científico, ele sempre vai ser escrito só em um verso, né? O anverso. Só na primeira parte ali da folha, no verso não tem nenhuma impressão. Né? E a impressão tem que se dar em cor preta, podendo utilizar outras cores somente nas ilustrações, mas no texto, não adianta você colocar o tema de vermelho e o texto ali de azul, porque eu gosto do azul.
né? Não vou ficar usando preto, porque o preto já é muito usado. Não, não tem essa. É metodologia, é regra, é padrão. É padrão na cor preta. Então, toda a minha parte escrita, ela vai estar na cor preta. Não tem essa de pôr uma corzinha aí diferente, não. No texto, não. Você pode identificar com negrito, sublinhado, mas não de outra cor, tá? Vai ter cor no seu trabalho? Pode ser que tenha nas ilustrações, gráficos, tabelas, pode ser que tenha cor, tá? Mas só. Recomenda-se para digitação Arial, né? Fonte tamanho 12. É que aqui não está, né? Mas o que é recomendado? A fonte Arial ou Times New Roman, número 12, para todo o texto. Excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, legendas. Então, o que acontece, gente? Todo o texto ele vai ser em formato em tamanho 12, tá? Quando eu tenho citação, gente, com mais de 3 linhas, é onde eu faço a cópia, né? A citação direta, nesse caso. Citação direta é onde eu pego um trecho lá de um determinado autor e pego ele na íntegra e não modifico nada. Colo ele lá no meu trabalho e vou colocar autor, ano e página, onde está aquilo lá. Então, eu faço um recuo diferenciado, uma fonte menor, para mostrar para o leitor que aquilo é uma citação. Né? Então, nesses casos, eu vou usar uma fonte menor do que 12. Não sendo o caso de uma citação com mais de 3 linhas, nota de rodapé, né, legenda, eu vou utilizar a fonte 12. A gente vai ver exemplos aqui também, tá, pessoal? E aí, nessas situações, né, em tabelas também, eu devo digitar em tamanho menor. Excetuando isso, então, padrão tamanho 12. No caso de citação de mais de 3 linhas, que é o que eu estava falando, onde eu faço a cópia integral de um trecho, né, uma citação direta, eu tenho que fazer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Vocês já devem ter visto aí em algum texto, algum livro, algum artigo, né? Tá todo o texto ali bonitinho, fonte 12. Aí vai ter um trechinho que ele vai estar assim, ó, com um recuo para a esquerda, né? Para a direita, desculpa, né? 4 centímetros da margem da esquerda, então ele vai ficar aqui para a direita. Menorzinho, um trechinho assim. Isso daí é uma citação. Quer dizer que aquilo que está ali naquele trechinho com letrinhas menores é uma cópia integral do texto. Eu estou dizendo, ó, copiei essa parte do autor, mas o autor é esse, o livro é esse, né, e a página também tem que estar identificada. Aí não é plágio, tá, gente? Plágio é quando eu faço a cópia do que o autor falou, não coloco o autor, não coloco o ano nem a página. Então, eu estou simplesmente copiando. Isso é plágio. Regra de apresentação do documento, né? Então, isso aqui também parte de formatação. Como deve se dar as margens, né? Ó, vejam, 3 centímetros acima e à direita, 2 centímetros à esquerda e abaixo. Padrão, gente. Né? Ó, lembra que aqui, ó, 3, 3, 2, 2. Né? Ó, 3, 3, 2, 2. É padrão. Se vocês lembrarem, né? 3, 3, 2, 2, pronto. Né? Não precisa ser diferente do que isso. É padrão, né? É ser seguido. O espaçamento também, gente, padrão. Espaço de 1,5 entre linhas. Eu vou lá no Word, na formatação, coloco lá na... Eu não me lembro agora como está no Word. Deixa eu abrir um arquivo do Word. Por exemplo, eu estou com esse arquivo do Word, né? Espaçamento eu vou vir aqui, no parágrafo. Espaçamento... Cadê? Aqui, ó. Espaçamento entre linhas de 1,5. Então, eu tenho todo o texto de vocês, exceto nas citações diretas, que a fonte é menor, eu vou ter esse espaçamento de 1,5 por linhas, entre linhas. Tá? Não, aí é o que está aqui, ó, excetuando, né? Então, exceto as citações de mais de 3 linhas, que seguem aquela formatação que a gente falou no slide anterior, né? Um recuo de 4 centímetros e uma fonte menor. E aí o espaço entre linhas é simples, não é de 1,5, então elas vão ficar mais juntinhas uma da outra. Notas de rodapé, diferente também, né? Referência, legenda das ilustrações, tipo de projeto, nome da entidade, deve ser digitados em espaço simples. Né? Então, assim, no texto, na grande parte aí do seu texto, na parte textual, então você vai, né,
vai colocar tudo com um espaçamento de 1,5 entre linhas, tá? Onde for lá a fonte 12, que a gente estava vendo no slide anterior, é também espaçamento de 1,5 entre linhas. Quanto às referências no final do projeto, elas devem ser separadas entre si por 2 espaços simples. Então, na lista de referência, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar, exemplo, aqui, ó, referência, né? Eu tenho que, entre uma referência e outra, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho esse exemplo aqui, ó, da Ivani Catarina Arantes Fazenda. Né? Então, esse exemplo aqui, eu tenho uma referência, tem outra aqui. Né? Então, se, por exemplo, eu fosse tirar isso daqui, então, ó, eu tenho uma referência, aí eu não tenho espaçamento de 1,5. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, tá vendo que o espaçamento entre linhas é simples? Então, eu preciso dar 2 espaços só entre eles. Então, ela tem que ter esses 2 espaços entre uma referência e outra. Gente, é formatação, né? É um negocinho que eu sei que eu fico aqui falando, vocês precisam colocar em prática para conseguir entender, para conseguir memorizar. Né? Metodologia científica, principalmente quando eu estou falando de formatação de trabalho, é a gente seguir a regra. Ah, tá pedindo para pôr espaçamento de 1,5? Vai lá, formata, põe 1,5. Ah, referência, então eu tenho que tirar o espaçamento de 1,5 e colocar 2 espaços simples. Né? Formatação, é regra. Tá? É aquela coisa de ser metódica, né? A metodologia científica. Os títulos das subseções devem ser separados do texto, né? E Professora, 2 espaços. Oi, Damares. Desculpa interromper, mas pelo que eu vi agora que você mostrou aí nesse projeto, que foi o que você enviou para a gente como base, a imagem que você tinha mandado como margem, pelo que eu vi, está errada, as bordas, a margem. Deixa eu ver aqui as Você margens. está falando que a esquerda e superior tem que ser 3 centímetros. Isso, e a direita é inferior de 2 centímetros, e está ao contrário, no caso, na imagem do projeto. Deixa eu ver aqui, peraí. Abre, criatura. Porque na imagem que você mostrou, tá a esquerda e a inferior 2 centímetros. Sendo que é ao contrário, né? A esquerda e a inferior seria de 3 centímetros, não é? Não, a superior... Peraí. A superior e a direita. É que eu não tô conseguindo aqui abrir. Eu teria que abrir essa margem. Ah, peraí, deixa eu clicar aqui. Inferior direita, superior esquerda. Inferior direita, superior esquerda. Porque pelo projeto está à esquerda, né? De 3 centímetros. Não à direita. Peraí, deixa eu já ver isso aqui para vocês. Vou abrir o livro aqui que eu já confirmo. Pode ser que a imagem que eu peguei esteja errada, né? Isso daí, gente, É porque aí me confundiu. Não, mas você tá certo em falar. A gente já verifica se tá certo mesmo. Agora eu também fiquei toda atrapalhada. Deve ser esse. Que olho, hein, Damares? É um olho de multifocal. Né? Oxe, claro, tô prestando atenção. Só. Oxe. Eu tô olhando aqui, mas eu não tô enxergando nada.
Esse negócio de amarelo, ó, vai para a esquerda, direita, misericórdia, já me perdi. Ai, gente, é norma, essas normas é tanta coisa que a gente se confunde mesmo. É que eu me preocupo em errar depois, é eu que me lasco, né? Margem, ó. Margem esquerda e superior de 3, direita inferior de 2. Então tá certo. Aqui. É isso mesmo. Tá certo A aqui, imagem ó. tá... Não, peraí. É. A esquerda, A não é imagem... de 3? É. O modelo que eu mandei para vocês está errado. Olha que legal. É, eu imaginei, porque a esquerda sempre tem 3 centímetros. É, ó, tá vendo? A margem. As folhas devem apresentar margem, então, esquerda e superior, né, de 3. Direita e inferior de 2. Não, tá tudo errado, peraí. Essa foto, ela só tá invertida. Ela tá toda cagada, essa foto. Então, Eu deixa eu... imaginei, estava errado por causa que falam que a esquerda tem que ter 3 centímetros em caso de precisar encadernar o TCC. Encadernar, é. Então, é a esquerda e a superior. Então, gente, aqui, né, ó, aqui fica 3, aqui 3, aqui 2 e aqui 2. Né, ó, deixar em letras garrafais aqui, ó. Então, Damares, já tá certo o arquivo, né? É, agora o arquivo tá certo. Tá, ó, 3322. É, isso mesmo, tá certinho. É isso aqui, gente, ó. Ficou bonito agora, tá? Obrigada, viu, Damares? Que eu acabei passando isso em branco, nem vi que tava errado, ó. Não, de nada, professor, que isso? Aqui, então, sobre os espaçamentos, eu estava falando que entre os títulos, né, ó, dentro do seu texto, eu tenho que dar 2 espaços de 1,5, tá? Tem que separar o título do texto, dando 2 espaços com, né, esses espaços tendo espaçamento de 1,5, que é esse daqui, né, ó. Tá? Então, vai ter o título, deixa eu ver se no arquivo tá assim, ó. Eu vou ter título, vou ver aqui os títulos. Aqui não tá, ó. Eu tô com um espaço, então eu teria que dar 2 espaços, tá vendo? Entre o título e o texto. Pessoal, lembrando, isso aqui é formatação, tá? No momento que vocês estão lá digitando o texto de vocês, escrevendo, né, com linha de raciocínio de vocês, escreve, não precisa estar formatado, vai digitando, vai escrevendo. Posteriormente, você faz uma nova leitura, aí você corrige algum erro que possa ter ortográfico, você deixa, né, aquilo mais inteligível, você formata. Né? Então, isso daqui é depois que o trabalho está pronto, é o que eu sempre falo para os meus alunos. A formatação é a última etapa, tá? Então, não fiquem preocupados se até agora o que eu fiz está tudo fora da formatação. Não tem problema, né? Então, você pega qual é a formatação e põe o correto lá no trabalho. Né? Então, faz toda essa formatação, ela pode ser feita lá no final, tá? Nota de rodapé. O que é nota de rodapé, né, gente? Às vezes, em alguns textos, vocês vão se deparar com isso, né? O texto escrito e um número aí, né, subscrito, na parte de cima. E aqui embaixo vai ter, então, a nota de rodapé numa fonte menor, né, ó, fonte Arial, né? Pode ser Arial ou Times, tá bom? Tamanho 10, espaço simples de 1 centímetro. Então, vejam que é uma fonte um pouco mais reduzida, um espaçamento mais reduzido também. Né? Porque isso daqui ele não pode se sobressair ao texto. Tá vendo aqui, ó, que o texto está numa fonte maior do que essa daqui, nota de rodapé, né? Porque é uma nota, é uma observação, é algo que não vai, né, tomar mais atenção do que o texto. O importante é o texto. Se você teve dúvida, você pode ir na nota de rodapé e tirar a sua dúvida, tá?
Ó, elas devem ser digitadas dentro das margens. Então, ela vai estar aqui embaixo, né? Que é margem de 2 centímetros. Então, é dentro dessa margem de 2 centímetros que eu vou ter minha rodapé. Com espaço simples e por filete de 3 centímetros. A partir da margem esquerda, tá? Nota de rodapé. Indicativos de seção. A numeração, pessoal, que a gente vai colocar em cada título, né? Então, ó, eu tenho ali o título, o texto. 1.1, então, né, o subtítulo, que a gente costuma chamar de subtítulo. Né? Então, eu vou ter, por exemplo, o título, caixa alta. O subtítulo, né, eu não vou escrever em caixa alta. A fonte é a mesma, é o mesmo tamanho de fonte. A diferença é que uma está em caixa alta e outra não. Ó, título da seção primária, tudo separado do número apenas por um espaço. Né? Outra característica é que quando eu vou colocar o título, eu não ponho um pontinho aqui, ó. Eu só faço uma separação. Quando eu vou pôr o subtítulo, né, eu vou pôr um pontinho só entre um número e outro, né? Mas entre o subtítulo em si, eu não ponho nenhum ponto aqui. O indicativo de seção é aliado à margem esquerda, precedendo o título. Deve ser separado por um espaço. Porque, gente, o que acontece? Todo texto, ele vai ter esse recuo de 1,25 centímetros. Então, aqui, ó, eu tenho um recuo. Gente, eu dei um risco aqui enorme. Deixa eu apagar. Volta. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho um recuo de 1, será que eu consigo? 0,25. De 1,25 centímetros, tá? Em todo o texto eu tenho esse recuo. Mas nos títulos, né, subtítulos, eu não tenho esse recuo, tá vendo? Ele vai estar alinhado à minha margem esquerda. Deixa eu ver se no arquivo de vocês está assim, tá vendo, ó? 4, fundamentação teórica. Vejam que não tem um pontinho depois do 4 e ele está alinhado à margem esquerda, diferente do texto que tem um recuo de 1,25. Se eu olhar aqui na formatação, deixa eu ver. Página inicial. Parágrafo. Ó, recuo especial na primeira linha de 1,25 centímetros. Tá ok, pessoal, aqui? Títulos que não têm identificação numérica. O sumário, gente, ele não tem identificação numérica, tá? Não vai ter, por exemplo, um ponto sumário. Não, o sumário ele é pré-textual, lembra? Ele vem antes do texto, então ele não tem numeração. A gente começa a numerar, né, os títulos a partir da parte textual, né? Sumário, então, é pré-textual. Ele tem que ser, né, numa fonte tamanho 14, negrito, caixa alta, né? Tudo maiúsculo e centralizado. Igual tá aqui, ó. Pode ver que ele tá numa fonte maior, tá centralizado. Deixa eu ver no nosso modelo se tá assim. Ó, ele tá centralizado, mas ele não tá fonte 14. Então, ele tem que ser uma fonte maiorzinha um pouco, tá vendo? Os títulos sem indicativo numérico, que são a lista de ilustrações, lista de abreviaturas, siglas, símbolos, sumário. Que são esses aqui, né? Ó? Esses são os pré-textuais. Eles não têm numeração porque são pré-textuais. Eles não fazem parte do texto, né? Eles estão antecedendo o texto. Então, não tem numeração. E aí eu tenho referência, glossário, apêndice, né? Também não tem número, porque eles são pós-textuais, tá? Tudo que é textual, ó, que tá aqui dentro, é textual, então tem que ter numeração, tá? E aí, ó, no sumário eu vou colocar a palavra sumário centralizada 14, negrito. As demais palavras, elas estarão, né, ó, em fonte 12, espaçamento de 1,5 e justificado. Justificado é porque ela fica, né, alinhado tanto no
na margem esquerda como na margem direita, né? Numeração progressiva. O que significa, então, numeração progressiva, gente? É que o texto, né, os títulos e subtítulos, eles vão aumentando de uma maneira progressivamente, né? Primeiro eu vou ter 1, 2, 3, 4, tá? Então, se eu tenho subtítulo que faz referência ao primeiro, então é 1.1. Ah, vamos supor que dentro desse título aqui eu tenho outro que fala sobre ele, então vai ser 1.1.1. Né? Por quê? Porque ela é uma numeração progressiva, ela segue uma sequência. Oi, filho. Ah, você tá me dando água? Você não tá me zoando, não? Não, isso não tá com cheiro d'água. Tá, sim. O que você fez? Ai, você pôs aqui. Vai pra lá aí. Não, eu tenho água aqui. Ai, meu filho me dá sabão pra beber. Ainda bem que não foi da privada, né, professor? As ciências é frio, bro. Ciências. É amor. Pois é. Ai, gente. Nossa, que cachorro. Eu vou catar ele depois. Ele quer que você fale saindo bolinhas. A besta ainda bebe, né? Não, é o que eu falei pro pessoal que eu tava dando aula ontem. O que ele fez ontem? Ah, ele pegou as tintas guache dele. Ele tava pintando os papéis e aí eu fui dar aula. Ele pegou um baldinho com água de tinta guache, jogou na pia do banheiro e sujou tudo. Não quero água sua, mas não. Não, agora não pus água. Agora não tá com sabão. Foi. Ainda tá com gosto ruim. Tó, leva essa água pra lá. Então, aí ele sujou tudo, menina, o banheiro. Aí eu falei pros alunos, eu falei, fica meu marido dá aula também, né? Fica eu e meu marido dando aula e o Henrique passeando pela casa. Aí dá nisso. Ele vai fazendo a criatividade dele, tá assimilando as aulas dele de recreação. Ai, Jesus. Ai, esse Henrique, ele me paga. Ai, vamos continuar. Tá saindo gosto da boca. Então, a numeração progressiva, né, quer dizer que ela segue uma sequência lógica, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho aqui o título 1.1 e aí depois eu vou colocar aqui do nada 2.1. Opa, tá, 2.1 significa que ele é uma subseção do título 2. Cadê o 2? Ah, puxa vida, esqueci, né? Então, isso aqui não pode acontecer. Tem que seguir uma sequência progressiva, tá? A paginação, pessoal, diz respeito a onde eu vou... o trabalho ele tem que ter o número de páginas, né? Identificado. Então, aonde eu vou pôr o número de página? Em cima? Na parte esquerda? Na parte direita? É abaixo? Aonde? Então, todas as folhas do projeto devem ser numeradas, né? A partir da folha de rosto. Não, agora eu lavei. Não, filho, eu já não quero mais água, não. Mas, mãe, agora eu lavei. Não vou tomar, não. Tá com cheiro de álcool isso aqui. Guarda isso, Henrique. Vai pra lá. Ai, Jesus amado. Ele quer me matar, ele quer me envenenar. Ai, pronto, não aguento, eu tô chorando aqui. Ai, gente. Essa parte da aula não pode estar sem seu filho. Não. É pra ficar mais divertida a aula, né? Que o assunto é meio enjoado. Ai, gente. Eu já estava sentindo a falta dele. Até agora ele não apareceu. Cadê ele, da parte do filme? Verdade, né? Ele sempre aparece, né? Ele não aguenta. Todo dia eu começo a aula e falo assim, você fica quieto hoje. Quando eu vejo ele tá aí. Ele sempre dá o ar da graça. Ele adora. Ai, gente. Mas é assim, então. Vamos continuar, né? A numeração de página, a contagem dela se dá a partir da folha de rosto, né? Então, aqui, ó, todas as folhas do projeto que vêm, então, a partir da folha de rosto. Lembra que eu tenho capa e, em segundo lugar, a folha de rosto, né? A folha de rosto onde eu tenho o autor, o tema do trabalho, e aí eu tenho o nome do examinador também, né? Essa é a folha de rosto. Então, a partir dessa folha de rosto, eu começo a contagem.
Porém, né, ela vai ser contada, mas não é numerada. A numeração ela vai aparecer a partir da primeira folha da parte textual. Qual que é a primeira folha da parte textual? É a introdução. Vou por aqui. Tá tudo ali. Introdução. Tá? Então, eu vou começar a contar as páginas a partir da folha de rosto, porém só vai aparecer o número lá na introdução. Ah, professora, então vai aparecer o número 3, 4? Né? Porque o número 1, 2 e 3 são elementos pré-textuais, eles já estão sendo contados, mas ele não me aparece, né, na folha. Deixa eu voltar aqui ao nosso arquivo. Vamos ver aqui como tá. Ó, eu tenho capa. E aí, capa eu não conto. Folha de rosto eu já começo a contar, tá vendo? Então, essa aqui é a folha de rosto. Ai, meu Deus. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ó, então eu tenho capa, não conta. Folha de rosto conta, mas não aparece. Então, vocês não estão vendo o número aqui em lugar nenhum. Aí, depois... Ai, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Tá? Folha de rosto conta, então essa é a número 1. Sumário é pré-textual, então é o número 2. Depois do sumário me aparece a introdução. Aqui, ó, introdução aparece. Só que, ó, aqui tem outro erro, né? Aqui tá aparecendo o número 4, tem que ser número 3. Que tem que aparecer aqui. Porque se eu conto a partir da folha de rosto... Então, eu vou contar folha de rosto, sumário e introdução. Não pode tirar. Porque... Não, Henrique, isso aqui tem coisa. Então, ó, a partir da introdução, eu tenho a numeração de página. Oi, Jesus amado. Oi. É porque eu coloquei um temperinho que tá com cheiro de água, mas vai ficar bom. Mas água não tem que ter tempero. Mas a água agora, se você beber, você vai sentir o gosto. Entendi. Depois eu bebo, deixa aqui. Então, eu tenho, ó, a partir da primeira folha da parte textual, que vai me aparecer o número, tá, gente? Então, eu tenho, após a capa, vem a folha de rosto, e aí eu já começo a contagem. Porém, o número só vai aparecer lá na introdução. Esse número vai ser em algarismos arábicos, né, que é o que a gente utiliza. Não vai ser em romanos, por exemplo, vai ser em arábico. Canto superior direito, né? A 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Né? Então, ele vai ficar ali na margem da borda ali superior direita, tá bom? A 2 centímetros, que é o tamanho da margem. Oi, Damares. Se não pode ter cor, a não ser estar em negrito ou em sublinhação, por que na nossa capa e na folha de rosto tem algumas palavras em vermelho? É que essas palavras aqui, ó, elas são algumas observações só. Tá vendo que aqui eu tenho, ó, aqui eu tô na capa, né? Então eu tenho, primeira coisa, nome do autor do trabalho. Esse nome do autor tem que ser fonte 16, centralizado, caixa alta. Então, aqui eu vou colocar Luciana... Mamãe, aqui. agora Mas amador. E aí, essa observação eu já apago, ó. Mamãe, assim como essa daqui também. Mamãe, agora pode voltar. Não, a observação eu entendi. Eu só não entendi, por exemplo, no nome da instituição, no nome do examinador, alguns itens ali sem ser observação que estavam em vermelho. Inclusive, eu acabei não mudando o trabalho, achando que seria em vermelho mesmo. Deixa eu ver aqui. Na folha de rosto, você fala? É a capa de... acho que é a de aqui. rosto. Mãe, deixa. Aqui, né, Damares? Né? Isso. Então, aqui, ela tá em vermelho porque é como se fosse uma observação também. Aqui é para você pôr, né, ó, projeto apresentado ao curso de... Aí eles falam, ó, aqui coloca o nome do curso. Aí você vai pôr educação física. Mas aí não deixa em vermelho. É para deixar preto. Aí você muda isso daqui e coloca em preto. Ah, entendi. Porque eu acabei achando que era para ser em vermelho mesmo e acabei deixando.
Então, não. Tudo que está aqui em vermelho é um tipo de observação, tá? E aí, por exemplo, orientador, aí vai pôr mi nombre, né? Tananana. Aí você vai pôr o nome e aí já preencheu com o que tem que ser feito? Deixa no preto. Eu vi mesmo que alguns trabalhos não passaram pelo não. Aconteceu isso, sim. O pessoal acabou deixando vermelho. Mas, gente, tudo que está aqui em vermelho, amarelo, é observação. É alguma orientação. Então, depois que escrever o texto, não precisa deixar com esse fundo amarelo. Tira esse fundo amarelo, vem aqui, ó. Acho que é aqui. Não. Aqui, ó. E aí você tira... Não, não é aqui. Ai, Jesus, até eu não tô sabendo onde que é. Sem cores. É aqui mesmo. Vem nesse pincelzinho aqui e tira o fundo. Então só tirar isso daqui agora. Só arrumar. Agora arruma, tanana. Agora Então, tá bom, professora. Obrigado, porque eu tinha confundido isso mesmo ali no seu nome e onde era o curso, eu deixei em vermelho mesmo. Achei que não era para lugar. Não, deixa preto. Ali é só observação para orientar vocês. Bom? Então, assim, eu vou deixar a numeração na parte superior direita, tá? Já tá lá no arquivo a numeração. A gente só precisa arrumar aquela questão que ele tá contando a página. É uma formatação que eu arrumo, que ele não conta a página, tá? Então, ele tem que começar ali no 3 e não no 4. Havendo apêndices e anexos, as suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e paginação deve se dar seguindo ao texto principal. Tá, gente? Então, os elementos pós-textuais, eles vão continuar tendo a numeração. O que eu não vou numerar, né, vou contar, mas não numerar, né, não colocar o número lá aparecendo, são os elementos pré-textuais. Pós-textuais eu vou numerar e vai aparecer. E os textuais também. Tá bom, então vai para lá. Você já fez sua participação de hoje. Mamãe, eu quero sua água. Tá aqui, eu vou beber depois. Aqui, pessoal, é um desenho que mostra, então, né, a ordem. Tá aqui, ó. Ó, capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, sumário, tudo isso é pré-textual, né, ó. Essa não é contada, conta depois, né, da folha de rosto para frente, ó. Essas 3 aqui são contadas, mas não são numeradas. Então, o que quer dizer, né? Elas entram para a contagem, tanto essa como a folha de rosto, elas entram para a contagem, mas não está aparecendo o número. Daqui para frente, né, ó, dos elementos textuais, que então é a introdução, os números vão começar a aparecer na parte superior direita. Tá? Só que eles vão começar a aparecer, não é com o número 1, é com o número 3, 4, 5, né? Então, conforme a quantidade de páginas pré-textuais fora a capa. Né? Então, capa não conta. Um pouquinho das citações. Né? Então, as citações, elas devem seguir norma BNT. Né? Então, deixa eu tirar isso aqui. Mamãe, como faz para baixar isso? Não sei, fala com seu pai. Exemplo 1. A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação proposta pelo autor. Aqui, gente, é um exemplo de uma citação. Eu coloquei um trecho de texto, indiquei o autor e o ano da obra. Né? Ela é uma citação onde eu vou incluí-la, né, como uma citação indireta. Citação indireta, gente, é quando eu pego a ideia do autor, mas eu escrevo com as minhas palavras. Né? E aí, ainda assim, escrevendo com as minhas palavras, né? Eu não vou fugir da ideia dele, mas mesmo assim, escrevendo com as minhas palavras, usando a ideia dele, eu vou escrever o nome dele e o ano da obra. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo que eu peguei um trecho. Quando eu tenho esses trechos que são entre aspas, né? Vocês estão vendo que tem aspas aqui. Tem aspas aqui. É uma citação direta, tá? Então, essa daqui é uma citação indireta. É por um i. Essa daqui é uma citação direta. Citação direta, gente, é quando eu copio. Copio exatamente. Então, essa frase aqui, ela tá exatamente igual o texto que tá lá do Derrida,
de 1967, na página 293, eu vou encontrar esse trecho idêntico. Né? Esses 3 pontinhos significa que a frase lá no livro ela não termina aqui. Ela ainda continua. Só que para mim seria interessante usar até aqui. Mamãe, Né? Então eu vou manter ela no corpo do texto, com a fonte 12, com o espaçamento de 1,5, né? Mas vou indicar a página aqui também, porque é uma citação direta, cópia do texto, menos de 3 linhas. Citação direta, que eu tenho mais de 3 linhas, eu vou fazer essa formatação aqui, que é um recuo diferenciado, uma fonte menor. Tá vendo? Então, eu tenho uma frase de um autor, eu vou citar autor, ano e página. Né? Então, gente, página, tem que ficar citando a página da citação só quando é citação direta, só quando é cópia. Quando eu estou escrevendo com as minhas palavras, eu só vou pôr o ano, não preciso pôr a página. Aqui eu tenho um outro exemplo de citação. Né? Aqui, gente, eu coloquei, por exemplo, uma citação, eu indiquei o autor no final da frase. Né? Eu falei sobre aí proposta por fulano de tal, ó. É uma maneira de citar. Eu tenho outra maneira de citar, colocando no final da frase, em caixa alta, o sobrenome do autor. Eu tenho como citar, fazendo uma cópia maior de 3 linhas, fazendo um recuo diferenciado. E eu posso citar o nome do autor, gente, no início da frase, que é esse daqui, ó. Então, assim, pessoal, o importante é a gente indicar de onde eu estou pegando aquilo lá, aquela ideia. Eu posso começar falando, ó, segundo Silva 2010, e escrever as ideias do autor. Então, eu começo falando para o meu leitor, né, ó, peguei a informação desse autor e a informação é essa. Ou eu posso falar para o meu leitor, né, esta informação peguei de determinado autor. Né? Então, o que ele está me mostrando aqui? Diferentes formas de fazer citação. Né? Então, isso daí vocês precisam começar a praticar para ter mais familiaridade com esse tipo de citação. Né? Então, como eu devo citar? Né? De qualquer uma dessas 4 maneiras aqui. Eu posso começar o texto citando, eu posso citar depois, que aí eu tenho que usar caixa alta. Tá vendo que as citações que a gente faz depois do texto, no final da frase, elas estão sempre em caixa alta. Citação, quando a gente faz no início da frase, elas não estão em caixa alta. Né? Só no final da frase. Aqui ele está dentro do contexto da frase, né? Então ele também vai ser, não será em caixa alta. Entendeu? Tá dando para entender, gente? É meio complexo, mas é isso aí. Não é para você beber só. Sim. É para você beber só. Não, vou beber agora não. Qual água que você vai beber? Então qual água que você vai beber depois? Depois eu vejo. Regras gerais de apresentação do documento. Abreviaturas e siglas, então eu vou mencionar pela primeira vez no texto a forma completa do nome. Procede a abreviatura ou a sigla colocada entre parênteses, tá? Então, gente, eu vou falar assim da Organização Mundial da Saúde, né? O meu texto fala sobre a OMS. OMS. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira vez no meu texto que tiver essa palavra, né? Organização Mundial de Saúde, eu vou colocar lá. Organização, vou escrever Organização Mundial da Saúde e depois eu vou colocar a sigla entre parênteses. Né? Vou mostrar para o meu leitor o que é a OMS. Aí, nas próximas vezes que aparecer, que eu for citar a Organização Mundial da Saúde, eu posso simplesmente colocar a OMS se pronunciou sobre determinado assunto. Por quê? Porque lá no início eu já falei para o meu leitor que a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Não preciso ficar o tempo todo, em todas as partes do meu texto, escrevendo Organização Mundial da Saúde. Eu vou pôr só a OMS. Eu não posso, por exemplo, colocar a OMS logo na primeira vez que aquele termo vai aparecer. A primeira vez, então, eu tenho que identificar o que é a OMS, depois não, tá? Equações e fórmulas, se porventura tiver equações e fórmulas no texto de vocês, né? Para facilitar a leitura, devem ser destacados no texto. Se necessários, numerados com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhado à direita. Então, alinhado à direita.
Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos. O que eles estão falando aqui? Se tem alguma equação, alguma fórmula, vamos deixar elas destacadas do texto, né? Vamos destacá-las de alguma forma, então eu vou indicar uma numeração para ela, vou deixar ela alinhada à direita, né? Para que ela se destaque do texto. Não sei se vai ser o caso de vocês, né? No caso de ilustração, né, muito certamente pode ter em algum trabalho de vocês, pode ser desenho, esquema, fluxograma, tabela, foto, tá vendo? Gráfico, mapa, nossa, diversas situações enquanto tem ilustrações. Ela tem que ter uma identificação na parte inferior, precedida da palavra designativa, né, seguida do seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos do respectivo título, ou legenda explicativa, de forma breve e clara. Ilustração, gente, eu tenho que ter na parte inferior a indicação do que é aquilo lá, um título, né? E também eu tenho que indicar a fonte, né? O respectivo título e a fonte. Tá? Então, eu vou colocar... estou apresentando aí um gráfico sobre a contaminação da Covid-19. Então, eu vou ter que identificar gráfico 1, ciclo da contaminação, né? Dei um título. Fonte, né? Vou colocar lá de onde eu tirei a fonte, de qual pesquisa foi realizada ali. Foi uma fonte do governo do estado de São Paulo. Então, eu coloco lá a fonte de onde eu tirei. A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere conforme o projeto gráfico. O que acontece, gente? Dentro do meu texto, eu estou lá falando sobre a contaminação do vírus, piriri pororó, e aí eu vou incluir essa figura que vai mostrar o gráfico da evolução do vírus, da contaminação. Só que em nenhum momento no texto eu estou citando aquele gráfico. Eu estou falando assim que o gráfico 1 demonstra dados retirados lá do governo do estado de São Paulo sobre, né, a evolução da contaminação. Isso não pode. Eu tenho que, no momento do texto, em algum lugar próximo de onde vai estar a figura, falando assim, conforme a figura 1, né, ilustra aí o gráfico de contaminação. Então, é isso que está falando aqui. Eu não basta simplesmente colocar uma figura lá aleatória. Ela pode até fazer parte da ideia do que eu estou tratando, mas eu tenho que, em algum lugar do texto, falar sobre ela. Senão, está errado. Nossa, eu acabei, gente. Felizes. Estão vivos? Tá todo mundo aí? Ou tá morto de frio, professor. Essa matéria é de boa, facinho. Gente, eu acho ela fácil. É que assim, ela é método, é regras. Se você seguir o que tá aqui na regra, é sucesso. Assim, pelo menos na parte da formatação eu acho, né? O resto aí já é complicado. Eu gosto de formatação. Eu amo. Eu acho isso tão legal, sabe? Eu acho que eu sou meio doida, mas eu acho isso tão legal. Vamos voltar à realidade aqui, né? Deixa eu falar sobre o trabalho, então. Né? É o seguinte, meus caros. O trabalho, vocês deram início lá no nosso primeiro dia de aula. Eu passei o arquivo para vocês, né? Deixa eu até abrir ele aqui de novo. Eu passei o arquivo para vocês e pedi para vocês fazerem até a justificativa, não foi? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Eu passei esse arquivo, tá? E aí, nesse arquivo, eu pedi para vocês usarem ele por base. E aí, o que vocês vão fazer agora, tá, gente? É o mesmo trabalho, vocês vão dar continuidade, tá? Vocês já fizeram capa, vocês já fizeram folha de rosto. Vão ter que fazer agora, né? O sumário, gente, deixa por último, tá? É a última coisa que vocês vão formatar. A introdução, deixa por último, né? Porém, eu vou cobrar já, né? Vou cobrar que vocês me entreguem. Problema vocês já fizeram, objetivo vocês já fizeram, justificativa vocês já fizeram. Vou pedir para vocês agora. Fundamentação teórica. Gente, essa é a parte do projeto, tá?
Ai, professora do céu, como eu vou fazer a fundamentação teórica? Gente, a fundamentação teórica, ela, como parte assim do projeto, ela não é muito extensa. O que eu estou pedindo aqui não é o trabalho completo de vocês. É só uma fundamentação, são os fundamentos, os pontos principais que vocês vão discutir numa possível, né, numa posterior pesquisa, tá? Eu estou falando aqui de projeto, é o que antecipa a pesquisa científica, tá? Tanto que aqui, olha, eu tenho orientações sobre como se dá a fundamentação teórica. Ela tem que ter de 3 a 4 páginas e conter as referências, conter as citações, né? E as referências bibliográficas também. Então, assim, é aqui nessa fundamentação teórica que vocês vão colocar lá, título 1. Vamos falar sobre Vygotsky. 2, Piaget. 3, né? Vamos falar sobre as ideias de ambos, o que dá para juntar, enfim, né? Onde você vai fazer a fundamentação teórica. Só que aí, gente, o que eu estou pedindo para vocês? Não precisa escrever muitos textos. Eu quero entender, eu quero ver aqui que vocês conseguiram escrever um texto conciso, conseguiram juntar as ideias de uma forma clara, objetiva, conseguiram formatar, porque é o assunto que a gente já falou hoje, conseguiram citar de uma maneira correta, paginação. Então, assim, o que num primeiro momento eu não cobrei de vocês, formatação, teve gente que me mandou formatado lindo, maravilhoso, mas teve gente que não me mandou formatado lindo, maravilhoso. Mas eu não estava cobrando isso. Então, eu não descontei ponto por formatação. Agora, eu vou descontar ponto por formatação, tá? Porque a partir de agora, entende que vocês já tiveram contato aí com a maneira correta de formatar. Né? Então, eu vou pedir agora para vocês fazerem a fundamentação teórica. Aqui, gente, tudo isso que está em amarelo é orientação. Tá vendo que eles falam citação, direta, indireta, citação com até 3 linhas, né? Então, eu tenho todas as orientações para vocês, tá? Citação com mais de 3 linhas. E aí, ó, se é citação de mais 3 linhas, eu tenho que fazer um recuo diferente, tá vendo? Uma forma menor, uma fonte menor. Ó, um recuo de 4 centímetros, que é o que já tá aqui. Então, gente, o que acontece? A formatação que tá nesse arquivo já tá a formatação correta. Se vocês não perderem essa formatação, né, é só incluir o texto aqui, né, e vai escrevendo conforme tá na formatação aqui. Por exemplo, se vocês colocam aqui, ó, tá aqui fundamentação teórica, então vocês vão pôr piriri, paroró, vou escrever o texto de vocês, tal, e vão fazendo, ó, já vai saindo tudo na formatação, tudo certinho, ó. Só precisam depois tirar esse fundo amarelo. Vem aqui, tira o fundo amarelo, tá? Já tá tudo bonitinho. Se caso sair da formatação, aí vocês têm que voltar pro material e formatar tudo. Então, essa parte aqui, 3 a 4 páginas, tá? O que eu vou pedir agora? Metodologia. Vocês vão indicar qual vai ser a metodologia utilizada, tá? Metodologia, então, se refere a todas as ações envolvidas no método, caminho, é a seção na qual você deverá explicar qual o tipo de pesquisa. Gente, o tipo de pesquisa aqui é pesquisa bibliográfica. Então, esse trecho aqui, essa parte de metodologia, vocês só vão indicar qual é o tipo de pesquisa. É uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Ela é pesquisa bibliográfica ou documental? Né? Então, vocês vão indicar aqui, na metodologia, tá bom? Cronograma. Gente, vocês vão fazer um cronograma, tá? Aqui está um cronograma anual, né? Ó, vai de janeiro a dezembro. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2020, tá? 2020. Ok? Então, vocês vão indicar aqui, ó, até chegar aqui, ó. Revisão de referências para a entrega da versão final do projeto. Até aqui só. Então, se vocês quiserem, pode até excluir isso daqui, ó. Ideia. Não vou excluir. Eu não estou conseguindo selecionar. Mas se vocês quiserem, gente, deixa isso aqui em branco. Ó, deixa isso aqui em branco, tá? E vocês vão preencher até aqui. Ó,
escolha do tema, definição do problema de pesquisa. Quando que a gente começou a falar de escolha do tema e definição do problema? Quando que foi a primeira vez que vocês tiveram contato com isso? Foi em janeiro? Vocês estão aí ainda? Clique, 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 clique. Foi, né? E em janeiro? Claro que não, né, gente? Deixa eu continuar aqui. As aulas começaram em março, Pro. Pra você ter uma ideia. Não foi fevereiro? Final de fevereiro. Tá. Então, assim, gente... Depois do carnaval. Lá pro dia 20. Não, começou antes. Só que vocês começaram aí mesmo pra valer depois do carnaval. Eu lembro que eu não tive aula no carnaval. Mas, assim, enfim... Tô mais perdido que segue o tiroteio, hein, professor? Oi? Tô mais perdido que segue tiroteio. Eu não tive aula com você. Eu Não comecei teve? agora. Não, Hoje. eu não. Que tristeza. Eu nem tô sabendo desse trabalho aí, ué. Quem entrou depois, gente, e tiver contato com alguém da turma e quiser fazer parte do grupo, se o pessoal aceitar, faz parte de algum grupo. Se não, vamos ter que começar isso agora. E aí eu ajudo vocês, eu oriento, vai me mandando mensagem, eu vou falando, ó, o objetivo é isso, faz aqui, faz acolá, tá bom? Eu Dá preciso tempo de alinhar isso com você, professor, para Tá ver bom. o que vai ser. Tá. Vamos se falando pelo WhatsApp, pode ser? Pode Eu deixei ser. meu número lá no AVA de vocês. Tá ok, professor. Obrigado. Imagina. Então, Pro, gente, também aí... só tive... Pro? Oi? Eu também não tive aula presencial sua. Eu acho que você deu uma aula só para nossa turma ou duas, né? Eu só dei uma. É que Só uma uma, foi... então. Eu só dei uma. Eu acho que Quando eu antes ia- do carnaval foi a Andréia que deu uma aula, a professora Andréia. E aí depois mudou, né, de professora. E aí entrou eu depois do carnaval. E aí já entrou pandemia. Eu não tive aula com você presencial mesmo, só online. Faltou bastante gente no dia que eu fui. Oi, filho. Aquela menina que deu uma aula de ferro, Ah, ela é casada com o homem de ferro. meu Deus, não sabia. Vai. Revelações aqui. Gente, então, como que eu vou fazer esse cronograma? É só você colocar um X, né, referente ao mês que você falou sobre o tema. Então, por exemplo, ó, você é de um grupo que foi feita a escolha do tema, né, e a definição do problema foi, vocês usaram o quê? Começaram a falar em fevereiro. Ok. Aí você levantou até março. Vamos dizer que abril você já tinha isso aqui definido. A definição dos objetivos eu comecei a discutir, então, em março, abril. Ou então teve grupo que eu sei que deixou tudo para abril, não foi? Abril. É assim, gente, cronograma, então vocês têm que organizar de uma maneira cronológica também as atividades, né, as etapas do projeto. Então, ó, definição da metodologia, vocês estão vendo isso agora. Definição, então, gente, ó, essas duas primeiras, vocês têm que colocar até abril, que foi o que eu pedi para vocês, não foi? Até abril, com X maiúsculo, tá? Até abril, porque foi o que vocês me entregaram. Metodologia, pesquisa bibliográfica, entrega da primeira versão, né, entrega da versão final. Entrega da primeira versão, vocês me entregaram aqui em abril, né, ó. É isso, gente. Fazer o cronograma é vocês colocarem a ordem e só colocar um xizinho no mês referente. Pode ser atividades que se sobrescrevem, né? Que se ficam uma acima da outra, como não necessariamente essa tem que terminar para começar a próxima. Eu posso fazê-las ao mesmo tempo, né? Então, vocês têm que organizar aqui as informações até chegar, então, na entrega da versão final do projeto, ok? Então, isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo excluir eles. Isso aqui eu posso excluir. Tá? Referência. Vou pedir para vocês me entregarem também. Tudo que vocês pesquisarem,
precisarem, gente, coloca nas referências bibliográficas. É algo que eu vou dar uma verificada também, tá? Vocês não podem acontecer no trabalho de, por exemplo, você citou no texto conforme Silva 2010, tá? Então, aí eu leio lá seu texto e falo assim, tá? Quem que é Silva? Aí eu vou lá na referência, lá no final, e não tem Silva. Eu falo, poxa vida, tem Silva aqui, mas não tem Silva aqui? Então tem erro, tá errado. Ou ao contrário, né? Tem Silva aqui nas referências, mas não está citado em lugar nenhum no texto. Então, tudo que é citado, gente, também é referenciado. E vice-versa, né? Tudo que está na referência está na citação do texto, tá? Então, presta atenção nisso. Né? Termina o trabalho, faz uma revisão aí, verifica se está tudo certinho, tá? Referências, aqui são modelos de referências e a introdução. Então, deixa eu voltar aqui para o sumário, só para mim passar para vocês. O que eu quero agora é que vocês terminem o trabalho. Vocês já fizeram problemas, já fizeram objetivos, já fizeram até o 3, né? Ó. O que eu quero agora? Vou botar por aqui. Eu quero agora... 2 pontos. Eu quero agora o 4. Meu barra de espaço tá ruim. Eu vou mandar isso para vocês, tá, gente? Eu quero agora, então, que vocês terminem o trabalho. Vocês já fizeram essa parte, eu quero que vocês terminem. Faz a fundamentação teórica, metodologia, cronograma, referências e introdução. Até o dia, vamos ver. Nossa próxima aula, gente, vai ser dia 21. Eu quero que vocês entreguem, pode deixar até o dia 28, tá bom? Eu preciso até Aê, o final do Pro. mês. Vou dar aí uma semaninha plus. Só que aí, gente, dia 28 a gente não vai ter aula, tá? Fica essa observação. Dia 28 eu tô com outra turma. Então, no dia 28 eu não vou poder dar atenção para vocês. Talvez antes da aula dá pra gente conversar, né? Mas no dia 28 eu tô com outra turma. Se vocês quiserem, no dia 21, a gente tira dúvidas. Dia 21, me mostra o trabalho. Não precisa entregar no dia 21. Se já tiver pronto, entrega. Né? Se não tiver, me mostra o trabalho. Fala assim, Pro, tá certo, dá uma olhada aí por cima. Aí eu falo que tá certo e tá errado. Tá bom? Tudo bem, gente? Pro, esse modelo você vai deixar em qual seção? Ó, esse modelinho aqui, que eu tô rabiscando ele está na seção 3.1 e eu acho que ele também, eu coloquei ele logo nas primeiras sessões. Na unidade 1 ele tá lá. Mas hoje eu coloquei ele novamente na 3.1. Coloquei ele lá. Mas se vocês quiserem, eu mando de novo no grupo da metodologia. Eu sei que não está todo mundo da turma nesse grupo, mas eu acredito que todos os representantes estão nesse grupo, né, gente? E aí dá para vocês encaminharem os demais. Ô, Pro. Oi, Denise. Tudo bem? Tô bem, Pro. Uma dúvida, Pro. Ah, Oi? tá chiando muito. Eu fui. Desculpa. Mesmo que a gente já tenha feito as outras partes, se quiser fazer alguma alteração para melhorar, pode? Tá bom, Pro, obrigada. A Denise tá barulhenta. Gente, é isso que eu tinha feito para conversar com vocês.